Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. O vídeo de hoje é sobre as Deb, a pedido da Aline. Ela pediu que eu falasse um pouco das Debs, como que eu cultivo, mostrar as Debs todas para ela. Então tá aqui, Aline, beijo para você, muito obrigada. Primeiro eu quero dizer que eu não tenho Deb bonita o ano inteiro. As minhas Debs ficam bonitas no outono, inverno e meado da primavera, até enquanto não começa a chuva. A chuva já deu umas 3 chuvas por aqui. As primeiras restaura as plantas, mas depois a continuidade costuma estragar algumas plantas, principalmente a Deb. A Deb, quando toma muita chuva, ela começa a trincar toda, ela começa a ficar com as folhas, como se tivesse tirado toda a pruína, aquela folha lisa, e vai escurecendo, como se tivesse queimado. Nem sempre, ela queima bastante no sol, mas nem sempre o fato dela ficar escura é por causa do sol. Às vezes o excesso de chuva vai tirando a pruína e ela vai ficando. Não sei se é um fungo que acontece com ela, que dá nela, mas na época de chuva ela fica com a cor bem, bem feia mesmo, gente, bem detonada. Mas a gente tem um bom tempo aí, né, com elas bonitas. E o meu segredinho está nesta cuia que vocês estão vendo. Esta cuia, por um bom tempo, eu mantive minhas Debs aqui nessa cuia, quando eu não tinha experiência ainda. Então, eu plantava ela nessa cuia, eu falo para salvar, né? Então, na época de chuvarada, eu pegava essa cuia, colocava num varal, qualquer local dentro da garagem e deixava. Aí começava a aparecer o sol, voltava com ela no sol novamente. Então, eu não deixava ela tomar toda a chuva do verão. Mas eu ficava tendo esse trabalho de levar para fora da chuva, depois que quando vinha o sol eu tirava. Então, com isso, eu tinha facilidade com essa cuia, porque era uma única, então eu poderia fazer isso. Mas a questão do vaso pelo quintal afora não tem como. Então, eu deixava uma, deixava as bacias lá no quintal, sobre os cuidados de Deus, e essa cuia eu cuidava, não deixava tomar chuva. Então, eu passava o verão com essa cuia aqui bem bonita, e as outras, algumas eu perdia, mas quando o passar do tempo, elas foram se adaptando. Então, hoje, pelo menos o verão passado, eu não perdi Deb, continuei com as minhas bacias, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu tô mostrando essa cuia aqui para mostrar para vocês que foi onde eu comecei a salvar minhas Debs. Dessa cuia, ultimamente, eu tirei esse vaso. Tá vendo esse vaso pintadinho aqui? Esse vaso eu tirei dessa cuia. Mas antigamente eu pegava todas as plantas da cuia, quando chegava o outono, cortava e passava para as bacias para renovar as bacias que eu tenho no quintal. Mas dessa vez, como eu não perdi as minhas Debs da bacia, então eu tive que tirar daqui e passar para outro vaso, porque ficou muito cheio. Essa cuia, ela fica aqui ao tempo, ó, sem sombrite, sem nada. Tem essa sombra dessas árvores aqui, um espirradeiro, um pé de goiaba, mas não é todo o tempo, não. Então, ela acaba também queimando quando vem uma onda de calor, o sol muito forte, ela acaba queimando por cima. Mas eu deixo ela aqui. Então, ela fica aqui enquanto não vem. Passou de 2 dias de chuva, eu já retiro daqui e já coloco no local onde não pega mais chuva. E outro detalhe é que na cuia pendurada elas secam bem rápido. Aqui estão as minhas bacias de Debs, né? Que vocês veem sempre que eu faço vídeo, essa rosa aqui. Elas ficam aqui debaixo desse sombrite vermelho, é um sombrite 50%. Então, o Deb precisa de sol, gente, por mais de 6 horas de sol por dia. Mas não significa que tem que ser o sol total, né? Então, eu diminuo ele com o sombrite, porque senão elas acabam queimando. E o sol aqui é muito intenso, ele chega a assar as plantas. E essa Deb aqui que você está vendo, ela está tão bonita assim, mas esta eu cortei no verão passado. Cortei e fiz outra bacia, porque é outro detalhe também que eu uso, outro segredinho que eu uso aqui. Quando eu vejo que elas estão perdendo muitas folhas, apodrecendo, e a chuva permanece, eu corto. Eu corto, coloco em uma bandeja ou então coloco em uma bacia só com carvão, sem substrato, e deixo no local que está mesmo, tomando chuva, porque quando a gente coloca elas sobre o carvão, elas não fungam mais, pelo menos aqui comigo. Ou então eu coloco em uma bandeja e coloco no local coberto. Pode ser qualquer local, não precisa que tenha claridade.
E aí você vai observando, né? Se passou muito tempo sem chuva, aí você volta com ela novamente pro local para não deixar ela desadaptar, porque Deb precisa de bastante sol. E aí o que que acontece com a Deb quando a gente corta as rosetas? Elas brotam assim, gente, exageradamente, coisa que não acontece aqui com as minhas outras, principalmente com as Letícias. As Letícias, se eu corto as rosetas, ela acaba apodrecendo o caule com o sol que bate. E as Debs não, as Debs voltam muito mais bonitas. Então, corto as ponteiras, guardo e deixo os tronquinhos. Geralmente os tronquinhos não apodrece, porque essa aqui foi o que eu cortei, as rosetas que eu tirei do verão passado e passei para essa bacia. Aí elas demoram um pouquinho o desenvolvimento, né? Porque aquele tempo que a gente guarda ela, tira da terra, então elas perdem um pouco do desenvolvimento, mas depois volta a ficar bonito novamente. E como eu estava dizendo, a Deb, o problema da Deb são as folhas. Elas têm as folhas bem pesadinhas, então com excesso de água elas caem todas, mas nem sempre ela apodrece o caule. E aí a gente corta, o caule fica lá e depois eles brotam tudo. Isso também aqui no meu cultivo, eu não sei se, né, você aí vai fazer e vai dar certo, mas aqui comigo foi assim que eu consegui cultivar as Debs. Então, provando que eu não estou mentindo, vocês estão vendo aqui. As bacias que eu cortei no verão passado estão aqui lotadas. Já aquela cuia também era uma cuia que eu deixava só os tronquinhos, mas no caso dela eu não tirava da chuva. No caso dela eu retirava da chuva, né? Então, mas esse caso aqui eu deixei. Eu pensei, vou deixar, se apodrecer os caules, depois eu retiro e volto com as plantas. Como não apodreceu e brotou, então eu tive que voltar com as plantas para outra bacia. Essa bacia aqui foi uma que eu fiz retirando muda daquela cuia que vocês viram. Na minha experiência, essa que elas iam acabar no verão e a cuia estava lá brotando e depois eu voltaria com as da cuia para cá. Mas não foi preciso, por isso que eu mostrei para vocês aquele outro vasinho, né, que eu precisei retirar porque vai enchendo muito e a gente precisa retirar algumas. E eu não precisei, por quê? Porque eu não perdi, como de costume, as minhas debres no verão. Mas o corte é sempre importante, gente, sempre importante. Na hora que a gente percebe que as plantas estão perdendo muitas folhas, melando muito, muito feia, corte e guarde em um local iluminado que não pega mais chuva. E às vezes só o fato de tirá-las do substrato, pode até tirar com raiz mesmo e deixar em um vasinho sem substrato, pode deixar no mesmo local na chuva que já ajuda bastante. Eu já fiz isso também. Então, prova aí para vocês que eu estou salvando as minhas debs, já faz esse já vai entrar o segundo verão que eu não preciso replantar as minhas bacias. Então elas multiplicaram, né? Porque como eu tirei de um e passei para outra, os tronquinhos brotaram e a Deb dá um arranjo muito lindo brotando pelos tronquinhos. Então quando você pode dar uma Deb, pode deixar o tronquinho ali que vai ficar lindo. Eu vou jogando folhinha, ó, ela brota muito por folha. Eu sempre jogo folhinha em algum vaso. E aqui eu tô mostrando essa para vocês verem o que que acontece com a Deb, onde ela não pega tanto o sol. Ela está no mesmo ambiente aqui, com sombra de vermelho. Porém, essa aqui, ó, ela está escondida atrás de outras plantas, então ela não pega tanto sol. O que acontece é isso, ela não fica colorida, ela fica frágil, qualquer coisinha cai as folhas, cochonilhas atacam, e um dos detalhes, a Deb, quando a gente percebe que tem cochonilha, ela já acabou com ela. Quando a gente percebe, é quando elas ficam com as folhas assim meio atrofiadas, umas folhas tortas, porque geralmente aqui no meu cultivo, as cochonilhas, elas começam por trás das folhas. E aí, quando a gente percebe, então eu tô sempre olhando, as minhas suculentas parecem muitas suculentas, mas não são, gente. Olha, aqui tem mais uma Deb, porque é tudo no aglomerado, mas esse pouquinho de espaço que eu tenho aqui é um espaço 3x3, então eu consigo olhar cada planta, nem que seja uma vez por semana. E aí eu vou passando, olhando, vejo aquela que tá com alguma coisa estranha, e aí eu já vou olhando o que que é. Então, quando eu vejo o Deb com a folhinha atrofiada, eu já sei que ela está cheia de cochonilhas, e aí eu já vou e já uso o Diazitop, que é o que eu estou usando ultimamente. Se eu não tiver o Diazitop, eu uso a calda de detergente, que também funciona bem aqui. Ela brota bastante assim, mas eu não gosto de plantar ela sozinha, eu gosto de plantar em bacias, né, cheia. E quando eu tinha poucas, aparecia essas brotações assim, ó.
eu já ia retirando e já ia plantando no outro local. Esse queimado aqui, gente, eu não sei o que que aconteceu, porque ela está debaixo do sombrite. Parece queimadura de sol. Mas aí, nesse caso, eu fico sempre com a dúvida: será um fungo? Será queimadura mesmo de sol? Será uma onda de calor que foi intensa naquele momento? Eu não sei. Então, mas as Debs sempre acontece essa coisa preta. E geralmente, quando isso acontece, eu gosto de cortar. Aqui nesse ovinho, essa aqui, sim, ela estava no sol pleno. Aí eu retirei e coloquei. Então, esse queimadura aqui provavelmente foi do sol, assim como aconteceu no vaso azul de bolinhas lá, que depois eu vou voltar lá para vocês verem. Mas é uma planta muito bonita, vale a pena cultivar. A perle também eu cultivo da mesma forma. Consigo cultivar a perle só assim, ó. Por isso que eu mantenho só essa bacia, que foi onde eu consegui cultivar a perle. Cultivo da mesma forma que a Deb. Deu muito tempo de chuva, não tem local de colocar, tira o vaso? Eu tiro as plantas. Tiro as plantas cortando e deixando o tronco. Porque aí, depois que passa, às vezes eu fico com elas até um mês, assim, fora do substrato, só cuidando mesmo para não deixar, né, ficar em local escuro, sempre na claridade. Porque mesmo com a época chuvosa, sempre dá aquele dia que, né, para a chuva, fica claro, vem um solzinho. Então, eu sempre deixo naquele local que ela pode tomar aquele solzinho que aparece depois da chuva. Porque às vezes vem até o sol, mas o substrato não seca, né? Então, suculentas não aguentam ficar muito tempo com substrato úmido, encharcado. E a água da chuva, ela demora muito para secar. É aquelas chuvas, se chove uma vez na semana, você não precisa regar suas plantas dentro de 15 dias, porque o substrato vai manter molhado ali. Então, por isso que choveu 3 dias, já muitas suculentas não aguentam e acabam melando as folhas, mesmo estando adaptadas. E aqui nessa Dust Rose aqui, ó, eu tava pensando que a Dust Rose estava brotando. Até que eu observei, vi que elas estavam ficando tortinha e eu vi que são Debs, gente, Debs que estão aqui debaixo desta Dust Rose. E olha aí o efeito aí da cochonilha, ó. Ela fica por trás das folhas e quando a gente percebe, já estragou. E quando elas ficam com as folhas tortas assim, é muito difícil ela recuperar. Aqui, muito difícil eu conseguir. Então, o que que eu faço? Eu retiro todas essas folhinhas que já estão tortas e deixo ela para brotar e aí voltar com folhas novas. Hoje é sábado, amanheceu chovendo, depois de uma semana que tinha chovido numa quinta-feira. E aí depois, agora voltou a chover hoje sábado, então foi mais de uma semana. As plantas já estavam todas secas depois daquele vídeo que eu fiz para vocês mostrando o milagre que a chuva fez. Então já tinha voltado a começar a desidratar, a secar por causa do excesso de sol, né? Que veio um sol muito quente e a chuva tinha regado bastante, mas o sol foi mais forte, então já estava sem regar. Então hoje veio uma chuva muito boa, elas estão todas molhadas aqui. Mas perceba que as Debs, elas já estão ficando muito despruinadas. Dessa parte assim que tá bem mais colorida, são as folhas que já não tem mais pruínas. E é a partir daí que ela começa a dar aquelas manchinhas pretas que eu falei para vocês, que a Deb vai ficando feia na época da chuva, ela começa a manchar de preto, como fosse uns pequenos fungos. Por enquanto não dá para ver direito. Não é como as das queimaduras, são pontinhos assim, bem, como se fosse queimado de sulfato de cobre, mas nesse caso não é. E ela vai ficando assim, então, aí quando eu vejo que não tem beleza nenhuma mais, aí é que eu vou lá e corto, né? Mas por enquanto as chuvas tá de uma forma muito legal aqui, porque não é uma chuva constante, então tá esperando o substrato secar para chover depois. E aqui é o vaso que eu fiquei de mostrar de novo aqui, mostrando as queimaduras. Por que que esse vaso queimou? Porque aqui ele tá debaixo de um pé de roseira, tá vendo esse galho? Se eu cortar esse galho aqui, elas vão queimar toda aqui embaixo. E eu tinha cortado um aqui em cima, olha como ficou. Então, esse aqui, vem a chuva, o que que acontece? Apodrece, porque funga. Depois de uma planta queimada, se molhar as folhas, elas apodrecem, porque a queimadura, ela abre feridas para poder entrar o fungo. Então, é muito comum uma planta queimar de sol e depois ela fungar o caule, cair as folhas, por esse motivo, por causa do fungo. Então, não é a queimadura que faz perder a planta. Espero que tenha gostado e até mais.